Estamos de volta com notícias de Fortaleza, aqui pela TV Terra do Sol. Nosso assunto agora é educação. Olha, ao longo do mês de outubro, a TV Terra do Sol está apresentando módulos especiais do mês do professor na rede municipal. Hoje temos a presença aqui no estúdio de mais 3 professores da rede que foram autores e participantes do livro Professor Autor, Fazendo História, Trocando Figurinhas, uma publicação da Secretaria Municipal de Educação que compartilha experiências de professores em sala de aula. Os nossos convidados de hoje são a Ana Lorena dos Santos Santana, que é professora da rede municipal, a Hermínia Maria Florencio Paiva e também o Hugo Leonardo Gomes dos Santos, todos eles também professores da rede municipal de ensino. A gente vai começar aqui um bate-papo com eles para eles falarem aí desse trabalho, dessa contribuição ao livro Professor Autor. Bom dia para vocês. Para você, como é que foi aí essa participação? Você já está com o microfone aqui. Já. Como é que foi essa participação aí nessa publicação no Professor Autor, essa ideia realmente da Secretaria de fazer com que os professores da rede municipal possam também ter os seus trabalhos, as suas experiências publicadas nessa obra? Foi excelente, né? Uma oportunidade, né, a mais que os professores têm de divulgar os seus trabalhos, as suas experiências e compartilhar também, né? Os trabalhos eles podem ser replicados, né, com essa divulgação pela prefeitura. Você está lotada em que escola aqui do município? No momento eu estou lotada no Distrito de Educação, na formação de professores do Distrito 1. Mas o trabalho do professor autor, ele foi desenvolvido em uma escola do Distrito 1, na escola Dom Antônio Batista de Fragoso. Qual é o bairro? Bairro do Ceará. E como é que foi essa experiência? O que é que você procurou mostrar no teu trabalho? Ele tinha a intenção de desenvolver a prática da escrita, né? O interesse era de desenvolver essa escrita não só para os alunos saberem escrever, mas também saberem usar a escrita em suas práticas sociais, tá? E aí, para isso, eu utilizei o método da sequência didática, que considera a realidade da turma, avalia as necessidades dos alunos, as dificuldades que eles têm para serem trabalhadas e refletir na produção de texto deles. Qual a faixa etária dos alunos em que você desenvolveu esse trabalho? Foi numa turma de 9º ano. Era de 13 a maioria era em torno de 13 a 15 anos, mas tinha um aluno mais velho, de 18. Mas era em torno de 13 a 15. Como é que foi a reação da turma a essa experiência? Foi ótima. Eles já vinham relatando dificuldade, né, em relação à produção de texto, uma insegurança, porque é o último ano do ensino fundamental e eles, no ano seguinte, já entrariam no ensino médio, né, e eles ainda tinham essa insegurança, sentiam muita dificuldade em produzir textos. Por isso, a minha decisão, né, de abordar a produção de textos por sequência didática. Vou começar aqui com o Hugo Leonardo. Te chama melhor de Hugo ou Leonardo? Pode chamar de Hugo. De Hugo? Hugo, qual é a sua escola? Você é lotado em que escola aqui da capital? Eu trabalho no Raimundo Soares de Souza, uma escola na Vila Peri. Inclusive, queria aproveitar para mandar um beijo para todo mundo da escola, meus colegas de trabalho, para a gestão. Hugo, e você leciona para alunos de que faixa etária? Qual é a série que você leciona? Eu trabalho com o 6º ano, então eles têm em torno de 11, 12 anos, né? Estão na faixa de transição do Fundamental 1 para o Fundamental 2. E qual foi a sua contribuição? Qual foi o que é que você apresentou em termos de experiência dentro do projeto do livro Professor Autor? Pronto. Eu fiz um trabalho também de produção, como a professora Hermínia, só que eu trabalhei com um gênero diferente, né? Assim, focado na questão da significação das palavras. Eu trabalhei com um tipo de poesia, que é o acróstico. E como é que foi a reação dos alunos? Como é que eles receberam essa ideia? Foi bastante interessante, assim, porque como é que foi o processo, né? Inicialmente, eu escolhi algumas palavras que poderiam trazer alguns sentimentos, algumas memórias, reflexões, né? Para gerar uma identificação do aluno com o texto, né?
Então, mãe, pai, família, Deus, futebol, livro, estudo. Eu escolhi essas palavras para trabalhar com eles num primeiro momento. E aí a gente fez um círculo em que eles iam escolhendo essas palavras e a gente ia comentando por que a gente escolheu essa palavra, o que essa palavra me diz, o que ela está relacionada. E aí, a partir dessa discussão é que eu propus a produção do acróstico, né? Normalmente, o aluno, ele muitas vezes tem boas ideias, né, e tudo, mas tem dificuldade de colocar isso no texto, ou seja, tem a dificuldade de escrever o que ele tem ali na cabeça. Esse tipo de atividade, esse tipo de ação desperta exatamente essa criatividade, né? Isso, exatamente. Essa prática de assim, você dá uma palavra-chave, colocar um mote inicial, né, que possa guiar a produção do aluno, é muito importante, né? Principalmente para quem está no 6º ano, que ainda está começando a consolidar os seus conhecimentos sobre a prática da escrita, né? Ô, Ana Lorena, e você? Está lotado em que escola aí da rede municipal? Lá no Distrito 3, Escola Presidente Kennedy. Um grande abraço para os colegas, para a gestão, aproveitar aqui o ensejo do professor Hugo. E eu estou lá... Qual bairro lá? Jockey Club. Jockey Club. Isso, ali próximo do Norte Shopping Jockey. E aí eu desenvolvi um trabalho de letramento crítico multimodal, né, com o 9º ano. Né? Eu tinha 2 turmas de 9º ano, isso foi no ano de 2018. Hoje eu continuo com os 9º, mas também estou com os 8º. E, na verdade, meu trabalho foi um recorte da minha dissertação de mestrado, que eu aproveitei para trabalhar com eles a desconstrução do machismo em anúncios publicitários. E foi fantástico, assim, porque foi um desafio, porque para a cabeça de alguns adolescentes, né, o feminismo ainda era uma espécie de o oposto do machismo, né? E não é bem assim. Na verdade, o feminismo não quer que as mulheres, né, sejam superiores aos homens. Pelo contrário, a gente quer direitos iguais. Então, para desconstruir isso, né, na cabeça dos alunos e das alunas, a gente fez, né, uma pesquisação, levou mais de 20 horas aula, né? E ao longo de uns 2 meses, mais ou menos, porque eu tinha que dividir as aulas com a intervenção que eu fiz, a gente teve uma conversa descontraída, em que foram, né, levantados alguns temas desses anúncios publicitários que, para alguns alunos, não se tratava, né, de uma violência contra a mulher, de algumas marcas famosas. E aí a gente trouxe, né, os conceitos de machismo, feminismo, femismo, violência simbólica, tudo isso atrelado à escrita dos alunos, com textos, né, que deram suporte, e com a produção textual deles, porque eles precisariam desconstruir esses anúncios. Na verdade, desconstruir seria, no caso, né, a gente trabalhou uma teoria que foi, né, tratada de uma maneira super simples, super tranquila, uma transposição didática a gente fez, né? E aí a gente fez um ciclo, né, um ciclo dessa desconstrução. Eles precisariam ver para reconstruir, né, de uma maneira lúdica, diferente, associada com os conhecimentos que a gente levantou durante as aulas. Ô, Ana Lorena, esse tema aí que você colocou aí no teu trabalho, no teu projeto, está sempre sendo discutido na mídia, nas redes sociais. De certa forma, isso aí deve ter gerado boas discussões em sala de aula, provocando realmente o interesse, a motivação dos alunos em escrever sobre esse tema, né? Exatamente. E o mais interessante é que eles começaram a se perceber, né, totalmente desconhecedores das teorias feministas. Então, as próprias meninas começaram a ver, né, que alguns anúncios, eles realmente contribuíam para que a imagem feminina fosse desvalorizada. Os meninos começaram a ver as mulheres, né, como pares também, como aquelas que também merecem as conquistas que, ao longo da história, os homens, né, muitas vezes estiveram à frente. Então, toda essa questão do patriarcado, né, em que os homens sempre tiveram mais benefícios na sociedade, a questão do voto, a questão de usar a roupa que a mulher gosta de usar, independente se vão considerá-la
inferior ou não. Então, à medida que a gente foi trabalhando algumas questões, né, por isso que o nome de todo o projeto foi desenvolvido a partir de um letramento multimodal crítico. Nós trabalhamos o texto verbal e o texto visual, né, com essa perspectiva de trazer para a realidade dos alunos algo novo, uma maneira deles refletirem sobre a própria prática, tanto na família, como em outros aspectos da sociedade, no esporte, que muitas vezes a gente vê que o esporte também contribui para sedimentar, né, preconceitos, né, para, digamos assim, maquiar uma realidade que a gente não pode mais deixar de perceber que precisa mudança, né? Hoje a gente vive numa sociedade em que a mulher, estou colocando mais a questão da minha pesquisa, mas independente, né? Pessoas com deficiência, os negros, os idosos, né? Que também a gente precisa reconhecer que hoje a sociedade se volta para que haja uma mudança também nesse olhar para esse outro, né? Para essa outra também. Hermínia, colocar temas atuais em sala de aula, propor realmente esses temas atuais para os alunos, gera sempre uma participação maior, não é? Sim, gera, engaja e contribui também para essa formação cidadã do aluno, né? Eu acredito que é uma preocupação, na verdade um compromisso, né, de todos os professores, não só de língua portuguesa, mas também, né, de ter essa formação crítica, né, do aluno para que ele possa participar mais ativamente dos debates, das discussões, política e socialmente, né, dentro da nossa sociedade. Normalmente, né, Hugo, quando se coloca temas, às vezes até polêmicos, que gera opiniões diferentes, isso faz com que os alunos se sintam mais motivados para discutir, mas também para produzir em torno daquele tema, né? Sim, sim. E é interessante porque a gente tem, quando a gente escolhe temas atuais ou temas mais polêmicos, a quantidade de material que tem disponível, além do que o professor leva, né, para a sala de aula, para trabalhar, além do que a gente escolhe para trabalhar em sala didaticamente, é muito grande. Então, acaba que o aluno tem acesso a outros posicionamentos, a outros textos, outros gêneros. E isso contribui para que ele tenha acesso a outras práticas de leitura, né? Em outras situações sociais. Como fonte de pesquisa mesmo, né? Sim, pesquisa, de informação, até mesmo essa questão da interação em sala de aula, né, da argumentação para defender seu ponto de vista. Então, tem uma série de estratégias e de habilidades relacionadas ao comportamento, ao comportamento linguístico, né, que a gente pode trabalhar a partir desses temas. Olha, as ações deste mês de outubro fazem parte do calendário anual da Secretaria Municipal da Educação em homenagem aos docentes pelo Dia do Professor, que foi celebrado no último dia 15 de outubro e contempla uma série de iniciativas ao longo do mês. Hermínia, vamos falar aqui um pouquinho sobre esse momento que os professores têm enfrentado, que é exatamente da pandemia do novo coronavírus, e essa experiência de continuar transmitindo conhecimento, mas utilizando as mídias sociais, né, buscando esse ensino remoto, tendo esse desafio de manter a motivação dos alunos. Como é que tem sido para você aí enfrentar esse período e mantendo esse compromisso de levar conhecimento para os alunos, mesmo eles estando em casa? Eu acredito que é realmente um período de grandes desafios, mas também de muitos aprendizados, né? As novas tecnologias estão aí, vieram para ficar e, ao mesmo tempo, é difícil porque a gente tem que lidar com sentimentos, né, como ansiedade, preocupação, de incertezas, né, em relação ao futuro, principalmente no começo, né, da pandemia. Mas também foi uma oportunidade para a gente ter novos aprendizados e novas práticas, né? E os professores estão realmente se esforçando, se dedicando bastante para continuar desempenhando esse papel e continuar mantendo a motivação dos estudantes, né? Tem sido um desafio assim para os professores que já tinham o hábito de transmitir esse conhecimento de forma presencial, na sala de aula, utilizando ali o quadro, e agora tem que fazer isso através do telefone celular, né? Exatamente. É preciso também se reinventar um pouco, né?
Sim, é uma outra palavra que define bem esse período, né, de reinvenção, né? Sair do espaço físico da escola, né, da sala de aula e passar para esse contato virtual, através do celular, através do computador, principalmente diante de algumas dificuldades que muitos alunos enfrentam, né, em relação ao acesso à internet, mas todos estão fazendo o possível para alcançar, né, esses estudantes. Você tem dado aula remota ou está só na parte de planejamento? Não, tenho dado aula remota também. A formação e também a aula que eu trabalho com os alunos da EJA à noite. Como é que tem sido aí? Qual é a reação dos alunos? O que é que você tem feito assim para manter a motivação deles em continuar aprendendo? A gente procura sempre estar em contato todos os dias, conversar com eles, não só em relação a conteúdos, né, da nossa disciplina, mas também em relação ao momento, contextualizar, propor pesquisas relacionadas a temas contemporâneos, né, como a gente falou antes, e dar um suporte para eles também, para eles se manterem motivados e não abandonarem, né, não desistirem. Vai passar, né? Torcer, né? Tem que ser. E você, Hugo, como é que foi para você assim essa experiência de trocar a sala de aula, aquele contato presencial com os alunos e ter que agir agora, vamos dizer assim, ter todo aquele formato, aquela forma de motivar o aluno através do computador ou então do uso do telefone celular? Assim, primeiro é muito complicado essa mudança, né? Porque quando a gente está em sala de aula, no ensino presencial, a gente tem assim, a possibilidade de, enquanto a gente está ali explicando o conteúdo, a gente está olhando para os alunos e a gente percebe se a gente vai precisar explicar de novo, reformular alguma coisa, quem está entendendo, quem não está entendendo, a gente percebe logo pelas caras, né? Assim, quem está prestando atenção, quem eu tenho que chamar a atenção para que preste atenção, né? Então, assim, é muito complicado. E agora, principalmente por conta da internet, né, que muitas vezes não é uma internet adequada, que eles não têm pacote de dados, às vezes nem o professor tem, né, também, um pacote de dados que dê conta de né, uma reunião com não sei quantos alunos, né, que a gente mistura as turmas. E aí, assim, é muito complicado. Você só tem as fotinhas ali, né, dos alunos. É muito complicado isso, mas a gente tem feito muitas ações assim, né? Tem trabalhado além dos dias que a gente precisaria trabalhar, além da nossa carga horária, né? Tanto com planejamento, como com acompanhamento dos alunos, né? Infelizmente, atingir 100% dos alunos, das atividades de entrega e tal, a gente não consegue, né, por conta de uma série de questões. Mas a gente está fazendo esse trabalho de acompanhar quantos alunos estão entregando, de como é que eles estão lidando, né, com as situações que estão aparecendo. E tem sido bem desafiador. Você percebe também um esforço de alguns alunos em continuar ali e tentar pegar a lição, pegar aquela informação que está sendo passada mesmo de forma virtual, para continuar realmente envolvido, participando? Sim. É interessante que agora também a gente tem um pouco mais de contato com as famílias, né, com os pais, por conta desse acompanhamento, né, que como o professor não está lá disponível, né, assim, a toda hora, para acompanhar a resolução de atividades, para tirar dúvidas, então acaba que os pais estão assumindo mais essa responsabilidade, né? E aí a gente tem, assim, eu tenho entrado em contato com muitas famílias, né, assim, tenho conversado, e o mais interessante é que às vezes alguns pais, algumas mães querem mais desabafar, né, assim, falar dos problemas que eles estão enfrentando, aí eu não... A gente encontra isso na sala dos professores, né? Assim, às vezes a gente chega na sala dos professores e diz, gente, pelo amor de Deus, aquela turma, hoje o fulano, né? E aí os pais chegam, às vezes, com os mesmos problemas que a gente tinha antes no ensino presencial, né? E a gente vai, não, calma, que é assim, vai devagar, tente aí o fim de semana, veja à noite, o que dá para fazer, o que não dá. Se não der para fazer, a gente estende o prazo de entrega, a gente vai conversando, né?
Ô, Ana Lorena, e para você, como é que tem sido essa experiência, como é que tem sido esse desafio? Um ponto aí que o Hugo falou, e a gente tem conversado aqui com outros professores, é essa questão da proximidade com a família também, né? Principalmente nas séries iniciais, a participação dos pais, da mãe, principalmente, tem sido muito importante para manter esse diálogo entre professor e aluno, né? Eu acredito que a pandemia estreitou esses laços, né? As famílias se fizeram mais presentes. Eu acredito que, por saber da nossa realidade na prática, né? Passaram a ensinar os filhos em casa, também fazendo uma espécie de monitoria das atividades, né? De reforço, algo que a gente percebia e sentia muita falta, que não existia, né? Antes da pandemia. E aí os alunos, claro, né, uma série de dificuldades que eles têm enfrentado, nós também temos enfrentado a questão do acesso a determinados estudantes, porque não tem, né, todo esse arcabouço necessário para assistir uma aula online, que é uma internet de qualidade, às vezes o celular, muitos deles não conseguem baixar aplicativos de texto, né? Quando a gente pede uma produção de texto, né, eles não podem baixar o Word, por exemplo, porque o celular não tem aquela memória suficiente. Então, a gente tenta achar outros mecanismos que não seja apenas a foto da atividade, né, pelo celular, porque compromete a qualidade, para a gente corrigir, no caso. E a gente tenta fazer outras coisas. Não, manda um vídeo, ou então manda um áudio, se não puder também mandar o vídeo. Escreve como uma mensagem de texto, aquele texto. Então, o que é que a gente tem feito, né? Tanto nós, professores e professoras, mas também a escola, gestão. A gente tem se adaptado à realidade também do aluno. Não é a realidade que a gente, né, pretensamente acredita que seja correta. Mas se o aluno não tem aquela possibilidade de mandar uma atividade, a gente age de outra maneira, conversa com os pais para saber se realmente aquela demanda que determinados alunos e alunas, né, nos esclarece é verdadeira, porque muitos também não querem fazer as atividades, essa é a verdade. E aí a gente tenta investigar. Nós fazemos o papel realmente de detetives, né, escolar. A ronda, né? A ronda escolar virtual, para saber se a motivação ou a desmotivação, por que está acontecendo, né? Quais são os motivos. Mas eu acredito que, na medida, né, do possível, eles estão fazendo a parte deles, né, com o que eles podem, os pais também. Eu acredito que a gente se solidarizou muito, todos, né, nos solidarizamos com esse momento. E a ideia, né, Ana, é que a partir do momento em que vamos dizer, a pandemia venha a passar, todo esse aprendizado relacionado ao uso das mídias sociais, né, do ensino remoto, seja mais uma ferramenta para o futuro aí que possa ser utilizada também na questão do aprendizado, né? Exatamente. Eu acredito que agora eles vão perceber que a internet não se resume apenas a Instagram e Facebook, né? A gente tem outras ferramentas de pesquisa, a gente pode usar a internet como algo realmente produtivo, que volte para eles de uma maneira a consolidar a própria vida, a própria prática social, visando também uma mudança social, né? Então, as próprias novas práticas tecnológicas dos alunos, eu acredito que eles estão percebendo que vão surtir um efeito para o futuro. Não apenas de diversão, não apenas passatempo, mas algo construtivo, como uma metodologia realmente de ensino. E a gente vai se valer disso, né, para o nosso benefício em sala de aula, sabendo que eles vão ter maior propriedade para usar essas ferramentas, saber utilizar melhor os recursos. Também a gente reconhece que ainda há muito a progredir, ainda muito a ser alcançado, né, a ser alcançado. Mas aí eu acredito que nós já demos o primeiro passo. Não foi da melhor maneira possível, né, porque muitas vidas foram ceifadas, né, muitos provedores familiares e provedoras perderam seus empregos, deixaram de ter essa função na família. Mas, como a professora Hermínia falou, isso vai passar e a gente acredita que tudo o que acontece é para nos melhorar, né? E é importante também, só Pois aproveitando não, o pois não, gancho, Hermínia. de saber fazer uso dessas tecnologias, né? Da gente trabalhar isso também com os alunos, para que eles, por exemplo, busquem fontes confiáveis, né? Busquem investigar, né, através das pesquisas que eles fazem, as notícias, as informações que eles recebem, se são realmente verdadeiras, né? Eu acho que esse movimento em relação a esse uso das tecnologias também é importante. É o uso da tecnologia, mas de forma responsável, né?
Olha, o mês do professor na rede municipal é uma das ações da política de valorização do professor aqui em Fortaleza, que tem a proposta de reconhecer o desempenho docente comprometido com o sucesso dos educandos. Ô Hermínia, essa questão da valorização do professor é muito importante que o poder público possa oferecer ao professor essa possibilidade de estar se requalificando, sempre buscando novas capacitações para que ele possa melhorar o seu desempenho em sala de aula, né? Com certeza, a valorização que o professor quer, merece, precisa, não é só a financeira, também passa por isso, claro, mas também dessa motivação, né? Dele se sentir valorizado, de ter o seu trabalho reconhecido, né? Em virtude de todo o esforço, toda a dedicação e preocupação com os estudantes. A gente falava agora há pouco, né, no intervalo aqui, fora do ar, sobre essa questão do acesso a novas tecnologias e, assim, o professor, ele se reinventa a partir do momento que ele não conhece aquela tecnologia nova que está sendo utilizada e ele se capacita sobre o uso daquela nova tecnologia para ele poder repassar para os alunos, né? É verdade, e aconteceu isso bastante agora nesse momento, né? Muitos ainda não tinham essa intimidade, né, esse conhecimento necessário para lidar com essas novas tecnologias. E foi um momento assim, de superação mesmo, agora na pandemia. E assim, a gente foi pego de surpresa, lógico, né, foi bem de repente. E acho que cada dia é um novo aprendizado, esse aprendizado é constante. Hugo, você considera que realmente essa possibilidade de o professor poder estar se capacitando, está sempre aprendendo mais, isso aí faz a diferença na sala de aula, no sentido de garantir motivação para os alunos e de você ter realmente mais mecanismos para transmitir conhecimento? Com certeza. A capacidade que eu tinha quando eu terminei minha graduação, os conhecimentos que eu tinha, embora não faça tanto tempo assim, né? Mas a gente acaba, quando tem acesso a outras formações, a outras experiências, né? Até mesmo na própria formação da prefeitura, a gente vê algumas experiências assim, o projeto, né, Professor Autor é um caso desses, né? Que a gente vê as experiências dos colegas e aí a gente fica, pode ser que isso funcione também na minha turma, né? Pode ser que... Aí a gente tem acesso a outras estratégias que a gente pode testar. Né? E aí, dando certo, né, a gente consegue trabalhar de uma maneira mais eficaz, mais eficiente, né, com os nossos alunos. E aí, a capacitação é fundamental, né, para o professor desenvolver um bom trabalho. Esse livro do projeto, né, Professor Autor, aí, que vem desde 2018, você deve ter acompanhado os trabalhos também desenvolvidos por colegas seus. Esse intercâmbio, né, essa troca de experiências ajuda muito, né, para que o professor possa utilizar experiências que deram certo, vamos dizer assim, até em outras séries, que você possa trazer para a sua realidade, né? Isso. E aí, assim, o professor, tendo acesso a essas experiências, ele consegue também adaptar, né? Funcionou com esse gênero aqui, o gênero notícia, funcionou com o acróstico. Eu posso tentar fazer isso com um outro gênero, né? Com um gênero digital. O que eu preciso, então, para adaptar essa metodologia para sei lá, um jornal televisivo, né? Assim, montar um jornal televisivo com os alunos, né? Enfim. E aí, só que isso a gente só consegue se a gente tiver acesso a essas outras experiências, a gente tiver esse tempo para dialogar com os colegas e conhecer essas outras experiências, né? Ana Lorena, essa questão da capacitação, hoje você avalia que em nível do município, em nível municipal, tem se aberto realmente essa possibilidade para que o professor busque realmente se capacitar mais, se requalificar, ganhar mais conhecimento para automaticamente, consequentemente, melhorar a qualidade do ensino? Com certeza. Eu acredito que nos últimos anos, né, a formação ela deu um salto, né, quantitativo e qualitativo. Eu acredito que mais formadores apareceram, né, no município, em todas as áreas, né, língua portuguesa, educação física, história, geografia.
Alguns professores ainda sentem falta, né, de algumas formações, professores de religião, professores de arte, mas eu acredito que seja uma questão de tempo. E aí o projeto Professor Autor, ele vem somar com essas formações, porque quando a gente, como o professor Hugo falou, quando a gente tem acesso a outros trabalhos, né, a gente se reenergiza, né, se reorganiza também, reorganiza o nosso planejamento, vê novas possibilidades, né? Não somente nós que estamos na academia, a gente pode, digamos assim, contribuir, mas quando a formadora ou o formador ele traz para as pessoas, né, que realmente não querem ir para a universidade, tentar um mestrado, doutorado, ele pode também fazer a diferença, né? Então, a Prefeitura de Fortaleza ela abriu um espaço para que o conhecimento científico chegue aos professores que estão perto de se aposentar, aos professores novatos, aos que estão na universidade ainda, se formando, né, continuando essa formação, e aos professores que não querem. Então, é um espaço democrático. Eu acho que a formação ela abre um leque de possibilidades, né, para renovar o ensino fundamental. O espaço criado, a Academia do Professor, tem sido um espaço útil nesse sentido aí, de promover essas discussões, essa troca de experiências e a possibilidade de formação entre os docentes? O espaço da Academia do Professor ele foi aberto ano passado, inaugurado, né? Então veio a pandemia, eu acredito que novas ações ano que vem, acho que se consolidaram melhor, porque realmente tudo ficou interrompido e a gente teve que, né, repensar todas as nossas metodologias e os nossos espaços. Então eu acredito que a Academia do Professor ano que vem é que venha a contribuir melhor para a nossa formação. Hermínia, dentro desse ponto aí que a Ana Lorena estava falando, da questão da melhoria do aprendizado, na tua avaliação, esses números dos últimos anos aí na rede municipal aqui em Fortaleza, vem mostrando uma evolução do aprendizado por parte dos alunos, passa exatamente por essa melhor, além da infraestrutura oferecida, vamos dizer, pelo poder público, mas também por essa melhor capacitação por parte dos docentes, dos professores? Sim, acredito que sim. Até porque a formação dos professores, como eu falei do aprendizado anteriormente, ela também é constante, né? As práticas vão se renovando, né? A realidade às vezes vai mudando, então a formação realmente contribui para isso e chega lá na sala de aula, né? A nossa intenção é levar esse conhecimento, né? Como a Lorena falou, ter essa troca de experiências também, que é muito importante entre os colegas, com o formador, e que isso chegue lá na sala de aula, que alcance ao aluno realmente na prática. E para você, o que melhorar, o que é necessário realmente avançar para que essa qualidade do ensino melhore ainda mais e os resultados possam vir a aparecer? Eu acho que tem várias realidades na prefeitura, né? Assim, a rede, embora a gente trabalhe como uma rede, a gente sabe que tem algumas escolas mais que precisam de um investimento maior em infraestrutura, outras em que a formação dos professores precisa ser melhor trabalhada, enfim. Então, são várias realidades, né, diferentes. É uma rede ampla, né? Isso, Lidar com rede ampla deve ser bem complicado, né? Exato. E aí, assim, tem várias questões envolvidas aí, né? Assim, para além da infraestrutura, tem também essas questões por exemplo, uma coisa que eu sinto muita dificuldade, inclusive tenho tentado desenvolver uma metodologia que me dê possibilidade de responder melhor aos alunos sobre as produções de texto deles, é a quantidade de alunos em sala, né? Assim, eu trabalho com o 6º ano, então eu tenho, às vezes, salas com 38 alunos, e aí eu passo uma produção textual para todas as minhas turmas, eu chego em casa com pelo menos 200 textos, né? Então, e aí, de uma semana para outra, é muito complicado, porque ainda tem outras questões que a gente tem que dar conta, né? Então, acaba que assim, uma das questões que eu acho que poderia, né, assim, ser revista é a quantidade de alunos por sala, sabe? Mas tem várias questões, né? E você, Ana Lorena, na tua avaliação, o que avançar, como avançar aí para a melhoria realmente dessa qualidade do ensino e automaticamente, consequentemente, termos aí ainda melhores resultados na questão do aprendizado?
Eu concordo plenamente com o que o professor falou, né? O professor Hugo, são vários pontos que a gente pode elencar, mas essa questão mesmo da dinâmica de sala de aula fica prejudicada com esse quantitativo, né? Eu, às vezes, já tive anos que cheguei a ter 42 alunos em sala, né? Eu estou na prefeitura desde a década de 2010, né? E aí, o que é que acontece? A gente precisa rever também essa questão, a estrutura também influencia, né, na qualidade do ensino em sala de aula. A gente, por exemplo, eu trabalho numa escola em que a quadra, né, é muito deficiente, a quadra é perigosa, inclusive, para os alunos. Então, assim, fazer essas modificações na base estrutural das escolas e repensar, né, o espaço de sala de aula no quantitativo de alunos, eu acho que é um dos pontos principais, né? Rever o projeto político-pedagógico, né, de geral, não apenas das escolas específicas, né? Pensar em conjunto, ter um acordo, né, entre os distritos, como é que a gente pode agir junto para mudar a realidade, né, dos índices de educação, como fala, essas avaliações, né, do município, as avaliações externas, exatamente. E eu acredito que, somando isso tudo, a gente consegue ter um saldo positivo, né? Maravilha. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no estúdio aqui da TV Terra do Sol, parabenizar mais uma vez aí pela passagem do Dia do Professor e que vocês continuem desempenhando aí com maestria a profissão que abraçaram e que com certeza tem um grau de importância muito grande, que é exatamente de formação das futuras gerações. Muito obrigado pela presença. Obrigada, que agradeço. Nós vamos a um intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta aqui com notícias de Fortaleza e eu trago mais informações para você aqui pela TV Terra do Sol. É um instante só, daqui a pouquinho a gente está de volta.